Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele, exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, na antiga Pérsia, você não poderia chegar diante de um rei se você não fosse convidado ou convocado. Não é igual nos dias atuais que você quer falar com o prefeito, quer falar com o governador ou com o presidente da república, que você chega no gabinete, aí se ele estiver ali, ele puder te receber, você entra, fala o que você quer e vai embora. Diante de um rei, você não tinha esse acesso. Por quê? O rei era um homem que tinha as qualidades muito elevadas, e aí você não era esse contato tão fácil. Na Bíblia, tem a história de uma mulher que se chama Esther. Mas ela precisava chegar diante do rei para interceder pelo povo. Só que ela sabia que ao chegar diante do rei, sem ser convidada, ela poderia morrer. E ela faz então um ato de coragem para chegar diante do rei. Assim como eu falei com as crianças, as pessoas estavam no tempo de Jesus, não estavam se preparando para chegar diante do rei. Estavam indo de qualquer forma. Uma grande multidão vai atrás de Jesus. Então, o tema do sermão dessa noite é: aproxime-se do Filho de Deus com reverência. Nós não podemos nos aproximar de qualquer modo. E eu quero dar 2 conselhos de como se aproximar do Filho de Deus com reverência. O primeiro: siga o Cristo que conduz a aproximação com ordem. Então, há uma ordem que Jesus vai nos mostrar. Versículo 7, leia de novo na sua Bíblia. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Então, o texto anterior foi um embate entre Jesus e os fariseus. Um embate que Jesus resolve as questões por quanto do homem da mão ressequida. E esse embate acaba e Jesus vai se retirar dessa presença. Mas ele não vai se ausentar do povo, ele vai apenas se ausentar da sinagoga. Daqui em diante nós vamos ver Jesus muitas e muitas vezes no lago ou então em casas. Então veja que Jesus se retira daquele contexto para ir para um outro destino, para mostrar uma coisa importante. Jesus está atento às necessidades dos povos. Jesus está atento às necessidades daquelas pessoas. Mas Jesus não tem medo. E algumas pessoas vão dizer: Jesus se retira do confronto com os fariseus porque Jesus está com medo dos fariseus. Mas Jesus não tem medo disso. Porque Jesus sabe que ele vai caminhar em direção à morte. Mas ainda não é o tempo, ainda não é a hora apropriada para a morte de Jesus. Então, Jesus sai daquele combate para ter um outro direcionamento, para levar o evangelho a outras pessoas. Então, nós tivemos vários conflitos entre os fariseus e
Jesus. Nós vimos primeiro, capítulo 2, do versículo 6 a 11, capítulo 2, do 15 a 17, 2, do 23 ao 28 e, por fim, do 3 ao 6. Então, o texto anterior era o último grande conflito com os fariseus. Então, o primeiro conflito, quando os oponentes acusaram Jesus, cada um em seu próprio coração. Então, eles estão acusando que Jesus está blasfemando contra Deus no íntimo. E o último, que é o da mão ressequida, que eles começam, então, a planejar a morte de Jesus. Então, nós temos o início e o fim com as piores discussões com os fariseus. E aí, ao final do primeiro encontro, Jesus vai para o mar, e ao final do quarto encontro, Jesus também retorna para o mar. Então, ele volta para esse cenário. A primeira vez que Jesus vai caminhar no mar, Jesus caminha sozinho e ele vai chamar alguns dos seus discípulos. A segunda vez, ele vai caminhar somente com os discípulos que foram chamados. Mas a terceira vez que Jesus vai caminhar ao mar, que é essa vez, agora tem uma grande multidão acompanhando a Jesus. Então, Jesus vai realizando milagres em várias etapas, e esses milagres vão fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais alcançado. Mas esses encontros ainda não são os encontros finais e derradeiros. Ainda teremos mais e mais encontros de Jesus com os fariseus. Nós devemos lembrar que não era chegada a hora da morte de Jesus. Mas aí o texto continua. Isso é para a gente ter uma base do que vai acontecer a seguir. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus veio a ter com ele. O que acontece? Norte, sul, leste, oeste. Os povos todos ouviram falar de Jesus e estão buscando a esse Jesus. Então, essa era a ideia no Antigo Testamento, de que os povos ouviriam os grandes feitos do Senhor e as pessoas iriam até Israel para conhecer esse Deus. Então, esse era o movimento no Antigo Testamento. Todos viriam para Israel. Com Jesus, isso se cumpre plenamente. Porque Jesus vai falando, vai pregando, vai curando, vai anunciando, e agora todos os povos estão vindo para ouvir. Mas só que tem povos aqui que os fariseus não tinham um bom relacionamento. Então, fariseus têm guerra para tudo quanto é lado, e também com esses povos. Receber esses povos é uma afronta aos fariseus, porque os fariseus estavam vivendo uma vida sempre separada deles. Então, você tem vários povos gentios vindo ter com Jesus. Os povos gentios são aqueles povos que não nasceram de acordo com a religião judaica. Então, são povos alheios a isso. Eles vinham de todas as regiões para encontrar com Jesus. Enquanto os fariseus, e aqui está o contraste dessas coisas, enquanto os fariseus viam Jesus curar as pessoas, enquanto os fariseus viam Jesus realizar muitas obras, o seu coração estava endurecido. Eles viam e não clamavam ao Senhor. E aí, outros povos que não entendem nada da religião judaica, outros povos que não sabem nada disso, ouvem falar de Jesus, e o seu coração agora é aberto porque eles vão atrás de Jesus. Enquanto os fariseus não vão, os outros povos buscam a esse Deus. A pergunta, às vezes, que fica para a gente é: será que os outros povos, aqueles que estão alheios, buscam mais a Deus do que o seu próprio povo? Do que nós? Então, nós devemos pensar que nós devemos ser referências de homens e mulheres que clamam ao Senhor em todos os
momentos. Momento de aflição, momento de angústia, momento de dor, momento de desespero. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos estar com o coração abertos para ouvir o que Deus tem para falar, para nos arrepender dos nossos pecados, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Às vezes, nós estamos no nosso emprego, nós estamos na nossa escola, nós estamos em vários ambientes. E aí, nós somos bons em apontar o dedo, em acusar alguma coisa a alguém. Mas quando nós falhamos, quando nós temos um dedo apontado para a gente, muitas vezes nós não abaixamos a nossa cabeça e reconhecemos o nosso pecado. Então, você precisa estar atento a isso. As pessoas erram e não conhecem a Deus. Você erra, conhece a Deus e você tem que mostrar que você deve se arrepender do seu pecado. Se você fez algo contra alguém que trabalha contigo e isso machucou essa pessoa, você deve ser crente o suficiente para se humilhar e falar assim, ó, eu estava errado e o meu Deus ordena que eu me reconcilie, que eu peça perdão. Então, aqueles homens que conheciam a Torá, conheciam a lei de Deus, se afastavam de Jesus, enquanto outros a chegavam até Jesus. Versículo 9. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. À primeira vista, assim como eu disse para as crianças, parece que o barquinho está aqui apenas para encher uma lacuna ou completar uma narrativa. Mas não. Jesus está ensinando a gente algo muito importante que às vezes a gente perde de vista. Que é, Jesus tinha poder o suficiente para se livrar de qualquer multidão. Jesus tinha capacidade de andar sobre as águas. Ele poderia muito bem se afastar da multidão pelas águas que dificilmente alguém o alcançaria. Mas por que Jesus fala então para os discípulos, prepara um barquinho? Porque ele está mostrando para a gente que os seus poderes não são poderes simplesmente para fazer com que as pessoas vejam o seu próprio poder, a sua própria elevação. Mas ele usa o poder no momento específico para coisas específicas. Outra vez, ele vai andar sobre as águas para um outro propósito. Por que ele não faz isso? Porque ele está mostrando para os discípulos que nós devemos estar atentos às coisas e estar preparados nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. O que seria isso? Um exemplo prático. Nós, quando temos condições, precisamos ter o quê? Um plano de saúde. O plano de saúde resolve todas as coisas? Não, não resolve. O plano de saúde vai fazer milagre? Não, não vai. Mas é uma forma de você estar preparado para os dias de angústia, os dias de aflição, com um plano de saúde para ser usado. Então, você pode pensar em outras coisas. Vamos pensar no carro. Você vai fazer uma viagem, eu não tenho nem um step. Então, o pneu furou, vai dar problema. Então, qual que é a ideia? Esteja preparado para essas adversidades. Tenha ali o seu step. Então, o que Jesus fez? Tenha um barquinho por causa da grande multidão, a fim de não o comprimirem. E a ideia aqui de comprimir é tanta gente ao redor de Jesus que não tem escapatória, não tem para onde ir. É como se fosse aqueles shows lotados que você não consegue dar um passo para frente ou para trás. Então, tem muita gente. Por que eles estão atrás de Jesus dessa forma? Versículo 10, olha na sua Bíblia. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam ele para o tocar. Então, veio um monte de gente doente, fala assim, Jesus tem poder para curar. E aí esse povo todo quer tocar em Jesus. Então, quando esse povo quer tocar em Jesus para receber uma cura, eles estão atrás apenas de uma cura física. E é por isso que Jesus está falando assim, olha, prepara um barco,
Porque esse povo só quer os benefícios que eu posso dar, mas não quer uma mudança de vida. Eles querem me tocar para serem curados e ir embora, mas não querem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O que está acontecendo é, muitas vezes, nós queremos chegar à igreja, queremos ter um relacionamento com Deus o seguinte: Senhor, cura a minha ferida, transforma a minha casa, muda o meu lar. E aí o Senhor vai trabalhar nisso, mas Ele vai trabalhar no seu coração, porque o Senhor Jesus vai reinar sobre a nossa vida. Não, não, Senhor, não quero isso. Eu quero apenas a bênção que minha família seja isso ou aquilo. Ou eu quero a bênção para a minha saúde. Eu quero os benefícios, mas eu não quero o próprio Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele reina no nosso coração e assim as demais coisas são acrescentadas. Então, qual que é a ideia? Eles querem apenas receber os milagres de Deus. Como se Deus ali estivesse apenas fazendo uma fila e falando assim: ó, você quer milagre? Eu vou fornecer milagres para todos que estão aqui. Jesus curou e curou muitas pessoas, antes e depois disso. Jesus cura ainda hoje. Nós cremos que Deus ainda realiza milagres. Nós não cremos que alguém tenha sobre si o poder de realizar esses milagres. Nós não cremos no dom de cura. Que seja, o pastor vai conversar com o pastor, que o pastor tem uma oração mais forte e que se ele orar, vai curar. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus, na sua vontade e na sua graça, realiza milagres ainda hoje. Não precisa de intermédios. Ele diretamente realiza esses milagres. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é a seguinte: você está seguindo a Jesus? Ou você está apenas querendo os frutos de alguém que segue a Jesus? Eu preciso que você examine o seu próprio coração. Que às vezes nós estamos focados em receber as bênçãos de Deus e esquecemos do próprio Deus. Como que a gente esquece do próprio Deus? Hoje eu preciso de uma cura porque eu estou com uma dor de cabeça e essa dor de cabeça não passa. Ok, amanhã você acorda bem, sem dor de cabeça, e aí você fala assim: eu vou voltar para a minha velha vida. Eu conheço algumas pessoas que passam por isso. Quando tudo vai mal, quando parece que não tem mais jeito, quando chega numa situação que é morte iminente, a pessoa vem, volta-se a Deus, clama ao Senhor, e por várias vezes essa pessoa foi atendida por Deus e não perdeu a própria vida ou ficou em uma situação muito crítica. E aí a vida vai se acertando, as coisas vão se resolvendo, tudo fica no eixo. O que essa pessoa faz? Nunca mais volta à igreja. Sai da igreja, fala assim: ó, eu já conquistei aquilo que eu queria. Como se aqui fosse um grande mercado. Venha e compre a sua bênção. Venha e compre o seu milagre. E aí eu me afasto de novo e vou viver a vida tudo de novo. A minha oração é para que essa pessoa um dia reconheça verdadeiramente a graça de Deus e seja alcançada pelo Evangelho. Mas eu já espero que outros altos e baixos vão chegar e novamente essa pessoa vai recorrer a Deus. Porque só recorre a Deus no dia da angústia e no dia da aflição. O próprio Deus está conduzindo aquele coração, mas ele continua duro e não entende quem Deus é. Então, o segundo conselho para como se aproximar de Deus, de Jesus Cristo com reverência é: submeta-se ao Filho de Deus que cala as trevas. Veja o versículo 11 aí na sua Bíblia. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele.
Veja a diferença. Aqueles homens estavam sofrendo com uma enfermidade, estavam atrás de Jesus, queriam pular em cima de Jesus, e o texto mais literal possível é se jogar em cima de Jesus. Então, aqueles homens faziam isso. E o que os demônios estão fazendo? Olhe de novo para a sua Bíblia. Os espíritos imundos, quando o viam, faziam o quê? Prostravam-se diante dele. Os espíritos imundos reconhecem quem Jesus é. Eles têm uma atitude diante do rei. Ele tem atitude diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas os homens querem o quê? Querem apenas milagres que Jesus pode fornecer. Nenhum deles se prostrou diante de Deus, diante de Jesus. Nenhum deles clamou a Jesus. Queriam apenas tocá-lo de todo o jeito. Eu quero estar perto para tocar nesse Jesus e para que eu receba a minha bênção. Então, os demônios reconhecem, prostram-se dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Eles reconhecem quem Jesus é. Os fariseus que estão brigando com Jesus o tempo inteiro não prestam atenção naquilo que os demônios dizem. Eles não sabem quem é este, mas os demônios conhecem. Os demônios reconhecem quem Jesus é. Então, a natureza espiritual dos demônios está mais atenta do que muitas vezes a nossa racionalidade. A natureza espiritual dos demônios fazem com que eles reconheçam quem Jesus é. E aqui não é uma expressão do tipo que você fala, eu sou filho de Deus. Romanos 8 vai mostrar isso para a gente. Aqui é diferente. A expressão que os demônios estão usando é, ele é filho de Deus porque ele é da mesma essência de Deus. Ele é igual ao próprio Deus. Ele é Deus. Então, a declaração dos demônios, ela é altamente teológica. Eles conhecem altamente quem Jesus é. Não é um conhecimento limitado igual ao nosso. É um conhecimento total, amplo de quem Jesus é. Então, os demônios reconhecem isso. Mas, versículo 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. O que Jesus faz? Manda calar os espíritos malignos. Não é o tempo de ser reconhecido ainda como filho de Deus. Porque o reconhecimento como filho de Deus é o que vai levar Jesus à cruz. Então, o que Jesus está mostrando? Não é o tempo de se revelar como o enviado de Deus. E aí tem algumas questões para isso. Eles reconheciam, eles esperavam, na verdade, que Jesus seria um general que ia libertar Israel por força militar e política. Então, por que ele não quer que seja reconhecido? Para que eles não pensem que Jesus vai realizar este tipo de ministério. E sim, vai libertar o povo de uma escravidão muito maior do que uma escravidão aqui física. Jesus vai nos libertar da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Por isso que Jesus proíbe aqueles espíritos imundos, aqueles homens que estavam possessos, de anunciar quem Jesus era. Até aqui no texto de Marcos, para trás, todas as vezes que aparece um espírito imundo, Jesus manda que ele se cale. Então, Jesus mantém esse segredo. E note, todas as vezes que Jesus ordena, eles obedecem prontamente. Eles não tentam dialogar ou explicar isso ou aquilo, ou tentar de alguma forma dar um jeitinho. Eles obedecem. Por que eles obedecem? Porque Jesus tem toda a autoridade. Isso deve nos ensinar mais uma coisa. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, nos céus e na terra.
por que que nós não obedecemos prontamente àquilo que Jesus ordena? Por que que você não obedece? Então, Jesus vai destronar muitas coisas do seu coração. Muitas coisas devem ser retiradas para que ele governe sobre a sua vida. O Evangelho não é algo para a gente pensar, eu vou continuar a minha vida do mesmo jeito. Jesus deve entrar na sua vida e transformar a sua vida por completo. Não há uma separação entre santo e profano. A ideia era, antigamente, eu tenho coisas santas, coisas que são separadas por Deus, e eu tenho a minha vida secular. O cristão não pode ter essa divisão. É uma coisa só. Você é um só. Você é uma pessoa que foi regenerada pelo sangue do Cordeiro. E você deve viver essa santidade na igreja, em casa, no trabalho, na escola. Em qualquer lugar que você está, você deve viver de maneira que agrade a Deus. Não podemos compartimentar essas coisas. Então, Jesus está advertindo aqueles espíritos imundos. Vocês não vão anunciar essas coisas. Vocês vão se calar diante disso. Então, obedeça a Jesus Cristo em todos os aspectos da sua vida. Quando esses espíritos gritavam, tu és o Filho de Deus, eles estavam falando uma verdade, mas mesmo assim, Jesus ordena para que eles fiquem calados. É possível nós termos uma linguagem bem religiosa, falarmos todas as coisas direitinho, certinho, biblicamente, mas ainda assim o nosso coração não ser um coração transformado. É fácil você abaixar sua cabeça e dizer, tu és o Filho de Deus, mas na vida prática você não confessa isso. Você não confessa que ele é o Filho de Deus e assim ele governa a sua vida. Então, muitas vezes nós falamos as coisas, mas essas palavras não agradam a Deus, porque o nosso coração está cheio de coisas horríveis. Muitos de nós vivemos atormentados porque não escutamos aquilo que Deus tem para nós. Muitos de nós escutamos mais o medo, a angústia, o sofrimento, a solidão do que o próprio Deus. Por isso, eu quero dizer para você que para você se aproximar de Deus, para você se aproximar de Jesus, você precisa de algumas coisas. Primeiro, se render aos pés dele. Se prostrar diante de Deus. Segundo, confessar os seus pecados e crer que ele é o Filho de Deus. Nós poderemos ansiar por coisas aqui e agora, por milagres, curas, por livramentos, tantas outras coisas. Mas isso não é o foco, não é o centro. O centro é conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. Esse é o foco da vida cristã. Esse texto vai nos levar a contemplar a glória do próprio Cristo no seu ministério, a contemplar quem Jesus era. O Filho de Deus, que era cercado por multidões, pessoas que queriam apenas um milagre, pessoas que queriam apenas encostar em Jesus, que estavam ali prontos para pisotear Jesus, mas não queriam um relacionamento com Jesus. Essa cena aponta então para toda a obra de Jesus. Jesus vem, os seus o rejeitam, vão enviar para a morte e ele vai morrer para nos salvar. Para concluir então, irmãos, nós pensamos em muitas coisas até aqui. A primeira delas, e eu quero que você guarde isso, eu não posso
me aproximar de Jesus de qualquer jeito. Eu preciso me render aos pés de Jesus. Eu não posso caminhar da mesma forma. E é uma rendição total a Deus. Ele é o rei que tem toda a autoridade. Os demônios reconhecem, a doença reconhece, os fariseus agora estão lutando contra Jesus. Você precisa reconhecer quem Jesus é. Seja um discípulo de Jesus, que faz as coisas que Jesus ordena. Não perca tempo fazendo coisas que Deus não ordenou para que você faça. Seja um crente fiel, um discípulo fiel, onde quer que você esteja. Não divida a sua vida entre santo e profano. Seja um homem ou uma mulher para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.